Esqueci de botar o microfone. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz, povo do Senhor. Olha nós aqui outra vez, mais um momento oportuno do nosso Pai, para meditarmos mais um pouco da sua palavra. Você que está aí do outro lado, né, que pode estar nesse momento conosco, juntamente com o Espírito Santo, para a gente aprender mais um pouco. Hoje nós tivemos uma live abençoada. O Espírito Santo nos ensinou algo lindo, referente ao cuidado do que falamos. Vamos ver o que ele tem para nós agora na parte da noite. Amém? Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração, porque isso é uma oportunidade gloriosa, não é? De estarmos aqui, são exatamente 10h24 da noite. E mais um momento de crescimento, a glória de Deus. Aleluia. Leva-nos além. A palavra está disponível, os ensinamentos estão aí disponíveis para nós. Agora depende de nós. Busca, considerar, né, ter uma vida de aprendizagem. Desculpa, o sono já está batendo, mas vamos aprender um pouco mais agora à noite. Né? E mais uma vez a gente glorificar e dar graças ao nosso Rei. Né? E Ele está presente. Você que vai ouvir essa live depois gravada, você possa meditar, você possa considerar para que os resultados sejam eficazes nas nossas vidas. Amém? Vamos orar, eu convido vocês a fechar seus olhos, a meditar nesse momento que estamos na presença dEle, do único digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Oh, glória! Deixa eu abrir aqui. Vamos orar. Pai, ainda na tua presença, na continuidade da tua presença, estamos aqui dispostos a aprender mais da tua palavra nesta noite. Que o Senhor possa se revelar conforme o desejo do seu coração para os nossos corações. Estamos aqui com o coração aberto, desejosos, e queremos, Senhor, aprender cada vez mais e andar em linha conforme as tuas instruções, porque a tua palavra diz que a obediência traz assistência, a obediência traz proteção. A obediência nos leva a usufruir do que está proposto para nós. E é nesse caminho que queremos cada dia mais trilhar. Aprender com o teu Espírito e tornar em prática os seus ensinamentos, para que outras pessoas sejam alcançadas para a glória do teu nome. Fala conosco, Espírito Santo, nesta noite. Impacta esses corações que vão estar aqui para ouvir, os que não vão estar, mas que vão ouvir depois. Que minha vida também seja impactada para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. O sono está batendo. Paz, Claudenice. Quase que eu não consigo fazer o sono. Mas vamos dominar o sono, o cansaço. Para a gente ver o que o Espírito Santo quer neste momento, né? São exatamente 10h27 da noite.
E não vamos dar atenção, não vamos dar foco ao cansaço. Vamos dar foco à palavra, porque a palavra renova, né? Paz do Senhor, minha querida. Seja bem-vinda. Vamos ver o que ele tem para nós, né, Clau? Nesta noite. Uma coisa eu sei. Se a gente está aqui é porque a gente considera. Se a gente considera, a gente vai usufruir. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia em Colossenses 3. Vamos meditar. Ai, Jesus, estou abrindo a boca cada vez mais. Espera aí, deixa eu beber um pouquinho d'água. Para ver se eu desperto um pouquinho. É, mas vamos meditar agora em Colossenses. Deixa eu abrir logo aqui em outra versão, porque a gente medita. Aleluia! Como Deus é bom, queridos. Como Ele é maravilhoso. E a gente não se cansa de querer aprender dele. Porque a palavra dele é tão impactante, sabe? Ela é remédio para a nossa alma, é remédio para o nosso corpo. Então, quanto mais a gente considerar, quanto mais a gente desejar, mais a gente vai usufruir, né? Colossenses 3. Vocês, desculpa aí, eu estava bocejando, mas mesmo bocejando, vamos ler e vamos meditar juntos sobre a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Pronto, vou deixar aberto aqui em outra versão, mas a gente vai ler aqui na Bíblia, em Colossenses. Paz, Claudinha! Já saiu da igreja, benção? Se ainda está a caminho, não tem problema, depois você assiste. Benção demais, né? Ela estava na igreja e mandou para mim, ligou para mim, na verdade, e eu vi, tá com todo mundo adorando, que coisa boa. Eu não fui para a igreja hoje, eu cheguei de viagem, ainda estou com as coisas para ajeitar, né? Mas eu não posso deixar de meditar. É por isso que eu já reservei, além de viver mais meditando e orando, conversando com o Senhor, a gente reservou momentos, né, para parar e meditar na palavra. E que seja assim com você. Por algum motivo você não conseguiu, amém. Você não conseguiu chegar, não conseguiu ir para a sua igreja, não tem problema, né? O importante é congregar. Você não abra mão disso. O congregar, a unção é coletiva, Deus se faz presente, é um ambiente todo preparado, propício para isso. E o poder de Deus flui, né? Mas se você não pôde, por algum motivo, busque em casa, lê, medita, ora, escuta ministrações, sabe? E no outro dia você comparece à igreja para aprender e crescer, né? É no ouvir, queridos, que seremos libertos. Quanto mais a gente ouve e considera, mais a gente aprende, mais a gente cresce em Deus. E a gente usufrui em meio às dificuldades, mas os ensinamentos do Senhor vai nos dando as ferramentas necessárias para a gente ir rompendo com as situações. Amém? Então, você que está chegando agora, abra suas Bíblias e Colossenses 3. E eu vou ler, e depois a gente vai estratificar um pouco. Né? E deixar que o Espírito Santo nos conduza. A glória dele. Uma coisa eu sei, viu? Ele promete. Quando ele promete, ele cumpre. Ele promete se revelar. Ele promete trazer ensinamentos para a gente. Então, com certeza vai acontecer. Olha, que diz assim. Já abri tanta boca, já bocejei tanto, mas vamos embora, vamos embora. O título diz assim: Vivendo plenamente em Cristo. Colossenses 3. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, presta atenção, buscai o conhecimento do alto. Que conhecimento é esse, querido?
Aqui está muito claro, do alto. E quem é que está no alto? Nosso Senhor, o terceiro céu, não é? E esse conhecimento do alto é a palavra. Mas não vamos estratificar agora, vamos ler primeiro. Buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia, Ele vai vir nos buscar. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades mais e a ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Colossenses 3:7. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis com estes hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Nós tratamos nesta noite, nesta manhã, né, na parte da tarde, sobre a importância do que falar. Oi, Gabriel. Boa noite, Deus te abençoe. Olha a hora para dormir, viu? Sei que amanhã tem colégio. A gente está aqui para aprender de Jesus, né? Vamos para o 9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despedistes do velho homem. Lembre que nós estamos numa nova natureza, com suas atitudes, e vos revestides do novo homem, aleluia, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Oh, glória a Deus. O 12. Assim como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Oh, glória a Deus! Que palavra! É impactante, queridos, quando a gente está lendo a Bíblia e a gente para, bota a mente focada, coloca a mente focada no Senhor. Meu Deus! É algo impressionante, sabe? Ele ensina coisas grandes, né? E a gente vai estratificar um pouco o que o Senhor quer falar com a gente. A gente sabe que hoje nós estamos numa nova natureza. A natureza pecaminosa ficou para trás. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Né? O homem natural ficou para trás. Hoje temos a vida de Deus em nós. Então a gente precisa conhecer, entender a posição que a gente se encontra hoje, para poder a gente andar em conformidade, né? Para que a gente erre menos, para que a gente agrade o nosso Rei. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos estratificando. Que diz aqui, ó. Portanto, visto que foste ressuscitado com Cristo, glória a Deus. A Bíblia diz que eu e você, a gente morreu para a natureza pecaminosa, mas a gente não ficou morto, a gente ressuscitou com Cristo. Aleluia! Ele habita em nós, somos moradia dele. Somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é a Trindade, faz parte da Trindade. É a vida de Deus em nós. A vida zói dentro de nós, habitando. Que privilégio, queridos. Aí diz assim, ó, a instrução, buscai.
Buscai o conhecimento do alto. Queridos, é do alto que vem tudo para nós. É do alto, é do Senhor. Precisamos obter nossas intenções, colocar diante dele nossas emoções. É para o alto. Tudo focado para o alto. Porque é de lá que nós somos, do alto. A Bíblia diz que o Senhor está à direita de Deus. E a gente também está espiritualmente. Estamos juntamente com Cristo. Poxa, como assim, irmã Fabiana? E a gente não está na terra? Sim, estamos aqui de passagem, o nosso corpo. Abaixo. Vocês estão me escutando bem, gente? Deixa eu ajeitar aqui. Nayana disse que está muito baixo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Dê um okzinho aí para mim, por favor. Se vocês estão conseguindo me ouvir, aumente seu volume também, Nayana. Claudenice, você está conseguindo me ouvir? O som está muito baixo. Deixa eu botar mais perto de mim, porque eu comecei o microfone, eu não tinha nem ajeitado. Tá melhor o som? Tá melhor o som, Nayana? Vamos lá, vai dando sinal aí vocês, tá bom? Então, o que é que a Bíblia diz? Obrigada. Tá baixo. E agora, vejam aí, deixa eu tentar mudar aqui a posição do microfone. Vejam se melhorou. Dê um okzinho aí, por favor, se tá melhor o som. Se tá dando para vocês entenderem. Se não tiver legal, eu tiro o microfone. Me dê um ok. Eu vou continuar, tá bom? Tá baixo. Então eu vou tirar, certo? Para que não interrompa, né? Pode ser que abafe mais. Eu vou tirar, tá bom? Só um momento. Vejam se melhorou. Se a voz está melhor. Eu tirei o microfone, depois eu dou uma analisada. Estão conseguindo me ouvir? Por favor, falem. Então foi o microfone. Obrigada por sinalizarem, viu? De fato era o microfone, eu creio que tá desregulado. Depois a gente ajeita isso, mas vamos voltar para aqui, né? Obrigada, meninas. Vamos embora, vamos aprender com o Senhor. Então a gente tá no Colossenses 3:2 agora, né? Pensai nas coisas, nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Queridos, eu sei que é bem complicado para nós. Enquanto a gente vive nessa terra, a gente está focando direto no alto. Mas a Bíblia ensina que eu e vocês precisam estar ligados no alto. Porque é para lá que a gente vai, né? De fato, somos de lá. A gente só está aqui nessa terra de passagem. Somos peregrinos e forasteiros. O que quer dizer isso? A gente está com um período de tempo aqui, né? Para uma missão qual o Senhor designou para nós. Não é verdade? Mas a gente precisa botar a alma para que ela compreenda isso a cada momento. E ela só vai focar nisso, que nós precisamos pensar nas coisas do alto, se a gente meditar na palavra, em instruções que a palavra deixa. Olha, deixa eu abrir aqui em algo, para a gente ver isso aí. Aí, falando nisso, sabe, focar nas coisas do alto, só me vem aquele versículo. Deixa eu abrir aqui.
Filipenses. Vamos lá abrir lá? Filipenses 4:8. Depois a gente volta para o texto. Olha o que diz aqui. Eu estou em Colossenses, desculpa aí. Eu abri em Colossenses. Meu pai, Filipenses 4:8. Eita, essa letra é pequena, viu? Mas vamos lá. Que diz assim. Quanto ao mais, irmãos, tendo tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Nós lemos agora que a Bíblia nos ensina a pensar nos objetivos, nas coisas do alto. E o que quer dizer, Fabiana? E nós lemos agora em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo isso só é possível com a palavra. Não é verdade? E é nela que a gente precisa se familiarizar a cada momento das nossas vidas. Pensando, os problemas vêm. A gente tem ali, está percebendo o problema, mas não ficar meditando no problema, porque senão o problema aumenta. A gente precisa meditar nas coisas do Senhor, do alto. Pai, obrigada porque tua palavra garante. Pai, obrigada porque a tua palavra diz que eu sou curada e sarada no teu nome. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra diz que eu sou suprida em ti. Então a gente está pensando, a gente está pegando a nossa alma e colocando e meditando, né, fazendo com que as nossas emoções foquem na Bíblia. Aí eu vou me fortalecendo. Aí o Espírito Santo vai me ajudando, porque eu estou focando na direção certa e não no problema, porque o problema vai me engolir, né? Então vamos para lá. 3. Pois morrestes e a vossa vida. Pensai nos objetivos do alto. E não nas coisas terrenas. Sabe por quê, queridos? Isso aqui tudo é passageiro. A gente vai embora. Tudo vai ficar. Colossenses 3, Nayana. Estamos no versículo 2. Colossenses 3, a partir do 1. Aí estamos no 2. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. As coisas terrenas são passageiras. Tudo passa nessa vida. Só não passa a palavra do nosso rei. Se é um problema, esse problema vai cessar. Um momento ele vai ter que cessar. Se é uma circunstância, ela vai ter que acabar. Se é uma dificuldade física, material, não vai ficar assim para sempre. Não é verdade? Deixa eu até botar aqui. Ver se eu consigo. Colossenses 3, do 1. Do 1 ao que nós lemos, né? Deixar fixado enquanto vocês estão aí. Até o 12. Pronto. Fica mais fácil, né? Eu não tenho muita habilidade com essas coisas não, mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos, o Espírito Santo vai ensinando, né? Então, queridos, olha. Aí continua, né? E não nas coisas terrenas, porque são passageiras. Não é verdade? Tudo é passivo à mudança, querido. Hoje, quando menos espera, a gente está numa situação, frações de segundo, tudo pode mudar. É espetacular, né? Mas é assim a vida. Aí, ó, o 3. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Glória a Deus por isso. Estamos num novo cenário. Vivíamos no cenário antigo, né? Um pai antigo. A gente tinha outro dono, mas hoje, glória a Deus por isso, a gente tem o Senhor como nosso pai.
o nosso mestre, né? Estamos hoje numa nova dispensação, sabe? Na dispensação da graça em Deus. Aí o 4, Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, quando ele vier buscar, também vós manifestareis com ele em glória. Glória a Deus. Ele vem buscar a mim e a você. É por isso que precisamos perseverar a cada momento. Focar no alto, nas coisas do alto. 5. Sendo assim, fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. Alguns exemplos do que é a natureza terrena, que não pertence mais a gente. Claro que temos muitas informações erradas ainda dentro de nós, que na verdade elas não saem, mas a Bíblia faz a gente dominar. Quem não assistiu a live logo cedo, assista. Olha, sendo assim, fazer morrer tu. Quem é que tem que fazer morrer? É o Senhor? Não. Sou eu e você que tem que fazer morrer toda a natureza terrena. E como é que eu vou conseguir, Fabiana, fazer morrer a natureza terrena? Se eu busco a palavra, se eu medito na palavra e ando conforme as instruções que ela traz para mim, aí eu vou conseguir dominar a natureza terrena. Vamos ver alguns pontos do que é a natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, vontades más, ganância, que também é idolatria. Deixa eu pegar um adendo dentro aqui dessa idolatria. Muitas vezes as pessoas só acham que idolatria é pegar uma imagem e adorar. Não. A gente pode idolatrar um filho, quem tem filhos. A gente pode idolatrar um marido, quem é casado. A gente pode idolatrar uma mãe, um pai. Idolatrias não só é necessariamente você pegar uma imagem e adorar, né? Colocar em prioridade, em vez de colocar o Senhor na nossa prioridade. Então, tudo que é abaixo, né, do Senhor, do nosso Pai, é idolatria. Porque temos que colocar o nosso coração em primeiro lugar diante do Senhor. Tudo para Ele, né? Porque senão a gente peca. E olha que aqui fala vontades mais, a ganância. E a ganância que também é idolatria. Isso tudo é idolatria. Porque se eu faço parte de uma nova natureza, e a Bíblia diz que eu preciso eliminar, que eu preciso, fazer morrer, né, que não aflore isso em mim mais. Imoralidade, né, sexual, as impurezas, paixões, vontades más, né, ganância. Isso tudo eu preciso fazer morrer. Eu preciso lutar para que isso não venha mais aflorar na minha vida. E isso só é possível eu ter esse domínio para quando o meu corpo quiser, porque a carne ela nunca vai se converter. Mas glória a Deus que temos um espírito que é superior a ela, que é mais forte do que ela, que no estudo, na consideração, no desejar, a gente consegue dominar todas essas intenções erradas. Glória a Deus por isso. E o Espírito Santo nos ajuda. E quem tem que fazer isso somos nós, não é o Senhor. Eu e vocês que precisam. Aí vem o 3:7, Colossenses 3:7. Nelas também andastes no passado. Olha, no nosso passado, com certeza. Uns em umas áreas mais do que outras, mas que com certeza a gente tinha aqui práticas erradas, práticas malignas, né? Coisas erradas. Eita, desculpa, pulei o 6. Desculpa, vamos voltar para o 6.
E por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Veja como é sério. Se eu sei que hoje eu faço parte de uma nova natureza, um novo estilo de vida, que é diante do Senhor, e eu deixo que essas práticas erradas, elas aflorem em minha vida, a Bíblia diz que eu estou andando em desobediência. E se eu ando em desobediência, eu não agrado ao Senhor. E se eu não agrado ao Senhor, a ira dele se manifesta. Então existe algo a se fazer. Para que a gente obedeça, a gente precisa renunciar a essas práticas pecaminosas. Né? E é linda demais a palavra de Deus. Vamos agora para o 7. Nelas também andaste no passado, quando ainda viveis com este hábito, mas glória a Deus, que a gente deixou todos esses hábitos para trás. Hoje fazemos parte de um novo estilo de vida, né? Andando em retidão, buscando cada dia mais errar menos para agradar o nosso Senhor, porque fazemos parte de um reino, de um novo reino, o reino do Senhor. Então essas práticas não fazem mais parte de nós. E a gente precisa que a nossa alma entenda. Agora, claro, é de fé em fé, de glória em glória, não é? Precisamos se fortalecer na palavra cada vez mais para a gente poder conseguir dominar. Seja intenções erradas, seja algum tipo de idolatria, como nós lemos, vontades ruins, impurezas. Depois eu quero instigar em você a ler Gálatas. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui nessa outra Bíblia sobre Gálatas para a gente ler. E falando sobre a natureza pecaminosa, vontades da carne, vamos ler para a gente saber quais são, né? Além dessas que a gente acabou de ler, aqui em Gálatas vai ensinar a gente. Deixa eu procurar, cadê? Essa Bíblia, aqui é bem fininha essa Bíblia, meu Deus. Deixa eu abrir aqui. Essa Bíblia é bem velhinha, mas que está ajudando para a gente ir abrindo e ganhando mais tempo, né? Ó, Gálatas. Veio aqui, só me veio na cabeça Gálatas, né? Olha, o que são andar na carne, vê. Preste atenção. Aqui em Gálatas 5, 19. Depois você pode ler o 5, o 16. Não, o 22, que aí é o fruto do Espírito. Mas a gente vai ler agora para a gente entender quais são essas práticas, além dessas que nós lemos aqui no Colossenses 3:5, né? Que está tudo englobado também aqui dentro. Mas aqui especifica com mais detalhezinho. Que diz assim, ó, Gálatas 5:19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos prevenis, que o cometer tais coisas não herdarão o reino de Deus. Observemos que aqui em Gálatas especifica mais detalhadozinho, né? Assim, cada ponto. Que em outro momento a gente pode estar estratificando o que são as obras da carne. Os detalhes dela. Veja que bebedice, glutonaria, né? Facções, confusão, intrigas, ciúmes. Tudo isso são obras da carne.
E quem praticar isso, sem querer fazer morrer essas práticas, não vai herdar o reino de Deus. Quem está dizendo sou eu, não, é a palavra. E o Senhor tem propriedade de dizer, porque nós somos feituras dele, nós somos criação dele, né? E ele está orientando nossas vidas nesta noite, não é verdade? Aí vamos lá pro 8, Colossenses 3:8 agora. Mas agora, deixa eu repetir o 7. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivesse com estes hábitos. Glória a Deus que esses hábitos ficaram para trás. Que não seja diferente com você. Esses hábitos precisam ser esquecidos, deletados, mortificados. Porque nós morremos com Cristo, mas revivemos nele. Morremos para o pecado e revivamos por Cristo. Errei. Morremos para o pecado. Quando a gente aceitou que a gente desce as águas, a gente está deixando ali nossa vida pecaminosa e estamos revivendo em Cristo. Então, toda a nossa natureza ficou para trás. Agora, claro, precisamos se fortalecer buscando a palavra. Aí aqui diz, nelas também andaste no passado, quando ainda vivesse com estes hábitos. Glória a Deus que estamos no presente. E o presente é Cristo em nós. O 8, mas agora livrares de tudo isto. Tudo isto o quê? A raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar, disse, calúnia sobre o próximo, falando mal do próximo, tudo isso é uma bagagem só. Aí olha o que o 9 diz, um dos pontos de muita atenção. Não mintais uns aos outros. Vocês já ouviram falar que tem pessoas que são uma mentirinha pequena. Não, uma mentirinha santa. Não existe isso, querida. Não existe mentirinha santa. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Quem vive uma vida de mentira está deixando a sua natureza antiga aflorar no seu coração, através das suas atitudes. E uma mentira abre portas, abre brechas para o inimigo agir. Não adianta. Mentirinha, mentirona, é mentira. E quem é o pai disso tudo é o diabo. Né? E a gente não pode permitir que essas práticas do passado venham para o nosso presente, porque está indo contra os nossos princípios da palavra. Né? Porque a palavra, não existe mentira, é a verdade que liberta, é a verdade, é a pura verdade. Né? Então, assim, não mintais uns com os outros. Essa historinha, foi uma mentirinha. Não, para preservar o mentir. Tá errado. Não pode. Isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Olha, pois já vos despedisse do velho homem, lembra? Quando a gente se rendeu, a gente desceu as águas, a gente deixou ali o velho homem. Mas o novo homem ressurgiu, aleluia. Revivemos com Cristo, então todas essas mazelas ficaram para trás, foram mortificadas, né? E o que revive em Cristo é a verdade, é a pureza, é o que é bom, como a gente lê em Filipenses 4:8. O 10, e vos revestiste do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, veja, que se renova. Uma renovação constante, diária. E como é que eu renovo, Fabiana? Lendo Bíblia, meditando na palavra, orando a palavra, considerando a palavra. Então, essa renovação ela tem que ser constante, para que só assim eu consiga dominar as práticas erradas. Porque lembremos que a nossa carne, ela não se converte, mas ela pode ser dominada. Oi, Vinícius, Deus te abençoe. Tu também tá acordada aí? Entrou Gabriel, olha a hora do colégio. Vamos atentar, esse povo gosta de dormir tarde, né? São meus sobrinhos. Estamos aqui aprendendo um pouco mais da palavra com o Espírito Santo. Então, o que é que diz aqui Colossenses 3:10? E não vos revestirdes do novo, e vós revestirdes do novo homem, que se renova. Algo que se renova é uma constância.
para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem foi que nos criou? O Senhor. A Bíblia diz que eu e você somos a imagem de Deus. Então não tem como a gente, fugir dessa realidade. Somos a imagem e semelhança do Deus vivo. É o nosso Pai, né? Aí, olha, vamos pro 12. Assim como o povo escolhido de Deus, que povo é esse? Você, eu, somos escolhidos dele. Santo, olha, você também já olha as pessoas, pronto, só quer ser a santa. Só quero ser, não. Eu sou a santa. Quem diz é a Bíblia. Mas a gente não é santo porque a gente não falha, não. Nós somos santos por questão de natureza. Somos fomos santificados em Cristo. Quem diz é a palavra. E eu creio na palavra. Você também crê na palavra. Santo e amado, revestido de um coração, mente, tá? De plena compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Meu Deus, que texto lindo! É realmente viver plenamente em Cristo, porque está disponível isso para a gente. Mas para que a gente comece a praticar, a gente precisa aprender, né? Como é que a gente vai aprender se a gente não estudar? Se a gente não reservar tempo com essa palavra, com essas instruções. E quanto mais a gente medita, quanto mais a gente lê, mais a gente se familiariza com esta palavra. Mais a gente deseja praticar os ensinamentos dela. Não é? Porque é tolice, queridos, a gente saber que a Bíblia ensina certas coisas e a gente não desejar, só ler por ler e não desejar mudar de postura para que a prática venha sobre nós. Não é verdade? Então, o que é que o Senhor está batendo conosco nesta noite? Que a gente pega as práticas do homem, do antigo homem. Porque ele não existe mais. Ele morreu. A Bíblia diz que o velho homem já morreu, como diz meu apóstolo, já morreu. E realmente morreu. Alguém que morreu, não tem mais como trazer. Não é verdade? Agora veja, não ficou morto. Ressurgiu. Uma nova vida. Uma nova natureza. Um novo estilo de vida. E esse estilo de vida está aqui, ó. Aqui dentro. A sua palavra para nos ensinar, para que a gente ande em conformidade com ela. Então, nesta noite, o Espírito Santo de Deus está trazendo esse texto para a nossa meditação. A live vai acabar daqui a pouquinho, mas o pensamento da gente, lembra Filipenses 4:8, o que você deve pensar? Nas coisas ruins? Não, nas coisas boas. O que é bom, o que é amável, pensar nas coisas do alto. Porque isso aqui tudo é passagem. Então a gente tem que ter o olhar para cima, para depois vir aqui, ó. Um olhar para o vertical, para depois no horizontal. Entende? Prioridade lá, para saber se conduzir aqui no horizontal. Porque se a gente inverter, a gente não vai conseguir. Mas se a gente focar lá em cima, aí a gente vai conseguir sim. Porque as instruções do Senhor, elas são certeiras. Elas têm alicerce, elas têm base, elas têm fundamentação, né? E para isso, eu e você precisamos estudar a Bíblia. Eu sempre digo, nós não podemos deixar de ir para a igreja. Porque na igreja há abertura, né? Abre um pouco nossa mente, dá uma linha de raciocínio para a gente dar continuidade em casa, meditando, estudando, porque só assim a gente vai ver resultados na nossa vida e na nossa família também, porque o Senhor vai nos usar para outras pessoas, tudo para a glória dele, né?
Então, que nesta noite, esta ministração, esta pequena meditação, leve você a desejar mergulhar mais nessa palavra. Nós lemos hoje Colossenses 3, de 1 a 12, mas também nós lemos sobre Filipenses 4:8, lemos em Gálatas 5, sobre as obras da carne. E precisamos, cada dia mais, nos fortalecer para dominar os pensamentos ruins, as intenções ruins. Porque só assim a gente vai agradar o Senhor e a gente vai se purificar cada vez mais. Amém, queridos? Que você possa ser poderosamente abençoado na prática dessa palavra, na prática dessas verdades. Desejemos cada dia mais. Porque quando a gente deseja, o Espírito Santo, ele vê. Aí ele começa a derramar revelações sobre nós. Porque vê a intenção do nosso coração, vê o desejo, vê a consideração daquilo que a gente está lendo, daquilo que está chegando para nós. Então, queridos, que esta palavra, ela possa enraizar em nosso coração, para que a gente cresça cada vez mais e usufrua das bênçãos decorrentes, da manifestação da palavra àqueles que obedecem. Amém? Que você possa ser cada dia mais instruído nessa verdade, que o seu coração, que a mente, anseie cada vez mais ler a palavra, mergulhar nela, focar no alto e tudo que vier, porque é uma luta constante, queridos. O nosso dia a dia é muita batalha que a gente enfrenta em todas as áreas. Se a gente não tiver alicerçado, buscando, plugados nesta palavra, no primeiro empecilho, na primeira dificuldade, a gente vai desfalecer e a gente não vai conseguir romper. Mas se vier a dificuldade, que ela sempre vai vir, enquanto a gente viver aqui nessa terra, vai vir dificuldade, vai vir aflições. O Senhor já mostrou isso a gente, já orientou sobre isso. Mas quando a gente estiver bem alicerçado, buscando cada vez mais, a gente vai ter mais força para encarar toda e qualquer situação que a gente possa viver aqui na terra, seja qual for a área. Amém, queridos? Então, que você tenha uma noite abençoada, uma noite reparadora, que eu e você possa cada dia mais desejar aprender dessas verdades, que a gente deseje ter mais comunhão com o Senhor, que a gente possa se entregar por completo, deixar o Senhor trabalhar da forma que Ele deseja, porque a forma dele é a melhor para mim e para você. E muitas coisas que possam acontecer sobre as nossas vidas, que a gente não compreende, a gente não murmura, a gente diz, coloca diante do Senhor, e Ele é poderoso para reverter, para instruir, para nos capacitar, para a gente vencer com essas dificuldades, no nome poderoso de Jesus. E para que o nome dele seja muito mais glorificado em nós e através de nós. Amém? Então eu quero instigar sempre isso em você. Quando eu estou instigando em você, eu também estou instigando em mim. Não é? A busca constante, o congregar, o orar, o ler, o meditar na palavra. Todos esses pontos são importantes para nós. Então, seja o que for que você esteja enfrentando, não desfaleça. Acredite, confie, porque quem está conosco é poderoso para mudar tudo isso. E lembremos que ele se move por fé. Fé agrada o coração do nosso Pai. Ah, Fabiana, mas é tão difícil, passando por luta, por dificuldade. É nesse momento que a gente tem que se levantar em ousadia e acreditar e confiar nele. Aí ele diz, oxe, eu tenho que fazer a coisa acontecer, porque elas estão acreditando, eles estão confiando. E é assim. E o declarar, a live anterior, como eu falei para vocês, foi o Espírito Santo tratando com a gente da importância de como a gente vigiar o que está dizendo. Porque muitas vezes, na hora da raiva, a gente fala o que não deve.
a gente propaga coisas que não condizem. Aí quem vai usufruir da palavra somos nós mesmos. A Bíblia diz, né, que a gente estudou, que contamina todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo com a palavra inadequada. Mas também o oposto é real. Uma palavra de bênção gera algo espetacular na terra. Se materializa coisa grande. Então, se eu tenho a ferramenta que pode mudar a situação, que é o declarar a bênção, então eu vou ser inteligente o suficiente para declarar cada vez mais a palavra de Deus. Para que eu usufrua do que é bom. Para que eu usufrua do melhor nesta terra. Porque o nosso Pai só tem o melhor para as nossas vidas. Se a gente está encarando dificuldades, não é o prazer do Senhor. Porque Ele é Pai. Qual é o pai que tem prazer de ver um filho sofrendo? Não. Só eu estou falando de verdadeiro pai. Até tem pai, né, que não considera filho, não. Estou falando no âmbito geral. Muito mais é o nosso Senhor. Ele quer o melhor para os filhos, né? E se Ele quer o melhor, Ele vai fazer a coisa mudar. O problema cessar, a dificuldade sair da nossa frente, com certeza. Agora, para isso, a gente tem que vigiar a boca, tem que obedecer, tem que praticar o que tem aprendido, para poder a gente ver resultados. Porque a falha não está no nosso Pai, a falha está em nós. Por desacreditar muitas vezes, por não confiar, por não perseverar, por não meditar na palavra como deveria. Então o problema está na gente, não nele. Ele é poderoso e o que ele fala, ele cumpre. Amém, amém. Que Deus nos abençoe cada vez mais. Fica ligadinho, eu sempre digo, curta essa mensagem, compartilha, porque cada versículo falado, cada palavrinha proferida de bênção para a minha vida e para a sua, chegando em outras pessoas, elas vão ser alcançadas para a glória de Deus. E vai agradar o coração do Senhor. E você fazendo isso, eu fazendo isso, a gente está servindo de uma certa forma para o reino. Queridos, proferir. A Bíblia a gente leu agora à noite, o cuidado de estar declarando palavras erradas, de maldição, de maldade contra as pessoas. Mas quando a gente declara palavras ou instiga nas pessoas elas buscarem o que é bom, a gente está agradando o coração do Senhor. E quando o Senhor se agrada, a gente vê a manifestação do poder dele sobre as nossas vidas e na vida daquelas pessoas que a gente está, né, liberando bênçãos sobre elas. Então não fica para você não. Curte, compartilha essa mensagem. Bota no seu Instagram, bota no seu Face. Não é por causa de mim não, queridos. Não. É por causa da palavra. Ela sim precisa ser espalhada, propagada, declarada, para que ela seja vivida na vida das pessoas, em nós e nas pessoas. Tudo para a glória de Deus. Amém? Que você possa ser poderosamente abençoada. Eu fui muito abençoada com esta palavra. Aflorou mais ainda, né? O desejo que eu, de quando eu leio, quando eu estou falando para vocês, que na verdade é o Espírito Santo tratando, né? Então, eu me fortaleço. É por isso que eu estou aumentando aos poucos essas lives, esses momentos de meditação. Nós fizemos hoje 2, né? E eu quero fazer mais, porque quanto mais eu vou lendo junto com vocês, o Espírito Santo pega junto, a gente aprende, a gente cresce, a gente se fortalece, não é verdade? Então, você que não pode estar online, não tem problema no foco nem em quantidade. Você vê que eu nem desisto de falar, porque tem uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, não importa para mim. O que importa é que quem vai ouvir vai ser alcançado para a glória de Deus, porque a palavra sendo lançada é impossível não mexer com as pessoas. Não são palavras minhas, mas são palavras do Pai, que gera vida, que transforma, que aniquila com dificuldade, né? Então, que nesta noite eu e você possamos cada vez mais ser coberta com o sangue do Cordeiro. Que, né, o nosso coração tenha cada vez mais gratidão ao Senhor, por eles, os nossos órgãos estar funcionando perfeitamente. Pode ter algum tipo de dificuldade em nosso corpo, mas
eles não vão prevalecer, essas dificuldades não vão manter em nosso corpo porque está de forma ilegal. A Bíblia diz que a gente é sarado e curado em nome de Jesus. Então, o que passar disso a gente rejeita, faz a nossa parte, tem o nosso cuidado, procura a medicina, mas foquemos cada vez mais no que o Senhor diz, né? Porque foi Ele que nos criou. Ele é o nosso Criador. Então, ele tem propriedade, ele sabe e nos conhece no mais profundo, melhor do que qualquer pessoa, do que qualquer médico. O Senhor vai em áreas que ninguém pode ir, nem médico, nem a medicina pode alcançar, mas o Senhor alcança, porque foi ele que fez todos os órgãos, todos os membros, tendões, né? Tudo. Cérebro, o sangue nas veias, foi tudo, foi feitura dele. Ele encaixou as coisas com tanta perfeição. Unha, dedos, nervos. Meu Deus, tudo foi encaixado com muita perfeição. Então, será que ele não conhece a gente? Será que ele não prescruta todo o nosso corpo? Será que ele não pode ir nas áreas que a gente precisa de ajuste e de sarar? Será que ele não pode? Pode. Ele deseja. É o prazer dele. Amém? Ele é lindo, nosso Pai. Que você possa ficar em paz, com tranquilidade, confiante. Pega a tua bênção, segura. E não deixa o inimigo roubar, não. Segura. Eu segurei a minha nesta noite. Tem áreas que eu estou precisando de uma ação imediata do Senhor. Mas eu não vou me desesperar, sabe? Eu vou confiar. Porque quem confia não se desespera. Quem confia acredita que pode ser nos últimos segundos. A coisa muda, a chave vira e o nome dele é glorificado. Amém? Beijo no coração de vocês. E qualquer coisa, fala comigo no privado. Estamos aqui para crescer juntos e aprender um com os outros. E fica ligadinho, porque a qualquer momento eu posso voltar. Não sei a hora, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O Espírito Santo é que vai conduzir, né? Uma coisa eu sei, eu tenho prazer nesses momentos, porque eu aprendo. Eu aprendo muito. E borbulha dentro de mim quando eu estou falando da sua palavra. Chega e mexe com as minhas emoções, sabe? Porque é algo que eu amo. Eu amo. E quero cada vez mais fazer. Ser um canal para a glória de Deus. Um canal desobstruído. Não é qualquer canal. Um canal totalmente desobstruído. E eu estou em busca disso. E cada vez mais. É aprendendo, renunciando, melhorando como pessoa, como filha, como ser humano. Para agradar o nosso Pai. Amém, queridos? Um beijo no seu coração. Durma com tranquilidade. A Bíblia diz que em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Glória a Deus por isso, né? E não é diferente com você, tá bom? Amanhã é um novo dia. Um dia passivo à mudança. Passivo à transformação. Acredite. Se eu e você acordou, se eu e você conseguiu respirar, é passiva a mudança, é passiva a milagres, é passiva a vitórias. Oh, glória a Deus. Paz, Luciana, que bom te ver, amada. Mas a gente já está encerrando, não foi porque você entrou. Mas assiste, vai ficar gravada essa live. Curte e compartilha para a glória de Deus, amém? Boa noite, queridos, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem em paz. Amém, amada. Amém, para a glória dele, porque tudo vem dele e volta para ele. Amém? Assista, Luciana, para ser também poderosamente abençoada como nós somos. Beijo, queridas. Beijo, meus irmãos, e até amanhã, se Deus permitir.